Solo Leveling finalmente e oficialmente chegou para todo mundo. Ontem lançou o primeiro episódio depois de tanto tempo, com todos os fãs esperando uma adaptação dessa obra. Mas muita gente ainda está se perguntando, foi uma boa adaptação? Parece ter potencial? Ficou bom? Tá ruim? A gente vai descobrir tudo isso agora, vem comigo. Opa, para você que não me conhece, meu nome é Breno e, gente, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente esperou. Sério, só para ter noção, desde o primeiro trailer já se passaram praticamente um ano. Então imagina para as pessoas que leram o manhwa, tá esperando há tanto tempo por essa adaptação. Acredito que a essa altura do campeonato todo mundo já deve saber, mas eu preciso reforçar de qualquer forma. Solo Leveling é uma adaptação para anime de uma obra coreana popularmente conhecida como manhwa, que a primeiro momento era lançado como forma de webtoon, que é uma mídia digital. Não é uma obra muito grande, tem ali em torno de 200 capítulos, só que ele tem uma importância muito grande. Porque principalmente dentre os manhwas, ele foi o principal responsável, teve o papel de apresentar a todo mundo esse universo dos manhwas e webtoons. Ele é muito conhecido dentre quem consome esse tipo de conteúdo e está esperando há muito tempo essa adaptação acontecer. Tendo em vista aí que outros animes conseguiram uma adaptação, como por exemplo Tower of God, Noblesse, todo mundo estava esperando que Solo Leveling também tivesse. O que, 9 meses atrás a gente teve a confirmação de que ia ter, junto com o primeiro trailer, e finalmente ontem lançou o episódio. E sem muita enrolação, eu já preciso dizer. A pergunta de todo mundo é, ficou bom? Tá legal? Ou ficou ruim? Simplesmente foi um hype pra nada. E cara, eu já vou adiantar pra todo mundo. Tá muito bom. Ficou muito fiel à obra original. Não só fiel, a gente também foi apresentado a cenas complementares ali durante o episódio. Cenas que a gente não teve durante o manhwa, durante os primeiros capítulos. Ou seja, eles estão tentando complementar o que o manhwa não tinha apresentado antes. O que, só para vocês terem uma ideia, conforme a gente vai lendo o manhwa, é quando a gente vai entendendo sobre como funciona o mundo de Solo Leveling, para que servem as gemas mágicas, por exemplo. Cada objeto ali tem o seu papel dentro do mundo, mas em isso a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo a obra junto com o despertar do Sun Jinwoo. Só que agora eles estão dando uma importância extrema para esse tipo de coisa. Eles estão dando um desenvolvimento de mundo muito maior do que teve dentro do manhwa. Pelo menos é isso que está dando a entender. Um exemplo disso também foram as primeiras cenas do primeiro episódio, onde a gente chama essa cena de Arco da Ilha Jeju. Seguinte, aqui é um pouquinho de spoiler, então se você não quiser receber esse spoiler, passa para esse minuto aqui que você não vai ter problema com isso. Mas basicamente, conta a história da Ilha Jeju, que é um lugar onde tinha um portal de dungeon, onde houve uma quebra, e as formigas que estavam dentro desse portal saíram para fora e basicamente dominaram a ilha. Obrigou todo mundo a sair da ilha, evacuar tudo, e foi uma raid falha. Não deu a primeira vez, a segunda vez foi mostrada no anime com essas primeiras cenas, o que também falhou essa raid, e só a terceira foi funcionar, que é um pouquinho mais pra frente, quando o Sun Jinwoo já vai estar bem mais forte. Essas cenas da Ilha Jeju a gente não teve nos primeiros capítulos do manhwa. A gente só foi descobrir sobre a Ilha Jeju muito pra frente, depois que o Sun Jinwoo já tinha chegado num nível muito maior do que ele tá atualmente. Então isso é muito legal, porque além deles estarem fiéis à obra, eles estão colocando cenas complementares, o que muita gente reclamava sobre Solo Leveling, por mais que seja uma obra muito boa, era o fato dele não desenvolver tanto os personagens, não desenvolver tanto o mundo, isso ficava meio incompleto e as pessoas ficaram com um sentimento meio ruim quanto a isso. Então parece que eles estão tentando consertar esse tipo de coisa através do anime, o que eu acho muito bom. As cenas ficaram realmente boas, a gente está sendo introduzido a personagens que só iam aparecer muito futuramente, não ia aparecer praticamente na primeira temporada. Só um dos personagens que foram apresentados para nós, a gente ia ver na primeira temporada, só para vocês terem uma noção. O que é claro, não é só isso que todo mundo quer saber. Afinal, o fato de se tá bom e se tá fiel, só vai ser para as pessoas que já leram o manhwa e estavam esperando a adaptação. Só que para quem nunca viu a obra, não faz diferença ser fiel ou não.
Eles querem saber dos pontos do anime. Ficou bom o anime? Sim, ficou. Vamos lá, a gente tem uns quesitos. A animação. Cara, que animação sensacional. Eu vou falar pra você, eu não tava esperando que fosse tão boa. Inclusive, se você comparar com a animação dos trailers, ela tá bem melhor do que a dos trailers. Eu sei que faz sentido, porque já faz um tempo que os trailers foram lançados, mas sério, eu não esperava que eles tivessem melhorado tanto as cenas. As qualidades estão muito boas. O traço, ele tá excelente, parecidíssimo com o manhwa. E principalmente eles trazem muito dessa sensação que o manhwa tenta trazer, que é uma cor bem mais colorida, sabe? Uma cor bem mais quente. Não é algo mais frio, por exemplo. É sempre algo mais animado, pelo menos por enquanto, né? Mais pra frente vai mudar um pouco. Tanto a animação tá muito boa, quanto a dublagem também. A voz de quem tá fazendo os personagens está maravilhoso. Principalmente o Sung Jin-woo, o Presidente Go. Sério, tá muito bom. É uma voz num tom excelente. E principalmente o que traz com certeza mais atenção é quem tá fazendo a voz do Sung Jin-woo, porque tem que ter um controle de voz muito bom. Ele tá fazendo um ótimo trabalho. E sério, não é uma voz desregulada, onde um momento tá muito alto e outro momento tá muito baixo, por exemplo. Não, tá equilibrado, tá muito bom. Uma dublagem que eles estão realmente dando tudo de si, dá pra perceber isso. E trilha sonora eu nem preciso falar, sério, pra quem curte as trilhas sonoras de Attack on Titan, assista. Sério, é literalmente isso, você sente essa vibração, essa emoção, é colocado no momento certo, sabe? Não é no momento desregulado. E é uma trilha sonora muito boa, muito bem feita, te dá um hype, te dá aquele sentimento de quero mais. É óbvio que nem tudo é as mil maravilhas. A animação realmente está boa, mas existem alguns momentos em que ela tá menor, como deveria ser, né? Mas tem uns momentos em que a imagem fica mais estática, às vezes é só uma imagem passando na tela, não é nada se mexendo. Só que em outros momentos tem uma profundidade imensa na animação. Sério, tá impressionante. Se continuar no mesmo nível de qualidade, com certeza vai ser um dos melhores animes do ano, se não o melhor anime do ano. Tanto em relação com a animação, dublagem, trilha sonora, quanto em adaptação e lançamento. Só que é claro, por mais que o primeiro episódio esteja muito bom, não eliminou todas as preocupações que as pessoas tinham, inclusive eu, com relação a essa adaptação. E o primeiro ponto disso é a dublagem. Eu fiquei olhando a cada momento, atualizando a página para quando finalmente lançasse o primeiro episódio. Eu fiquei fazendo isso por muito tempo, até que finalmente lançou. E quando eu comecei a assistir, eu tive uma decepção imensa, que foi o fato deles terem mudado os nomes. Ou seja, eu estava assistindo enquanto eles estavam chamando o Sung Jin-woo de Mizushino, a Jo-hee de Mizuki. Não faz sentido. Para mim ficou bem estranho, eu fiquei bem decepcionado, assim como a maioria das pessoas. Só que pouco tempo depois foi lançada uma outra versão com outra dublagem, onde sim, aí sim os nomes estavam fiéis à obra, estavam fiéis ao original. Então Sung Jin-woo era Sung Jin-woo, Lee Jo-hee era Lee Jo-hee, Go era simplesmente Go, entendeu? Tava nome coreano. Isso é muito bom, sério, isso é muito bom, porque é horrível que eles mudem os nomes, cara. Não, pra mim não faz sentido, simplesmente. Mas por mais que essa questão dos nomes tenha sido mudada, tenha sido favorável para todo mundo, ainda existe uma outra preocupação. No início do manhwa, a gente é apresentado já dizendo que estamos na Coreia do Sul. Tudo está se passando na Coreia. Já aqui, no primeiro episódio, a gente não é apresentado a Coreia. Eles simplesmente não falam onde está se passando. Eles só chegam na raid da Lee Jeju, depois dizem que 3 anos depois se começa a história do Sung Jin-woo, mas eles não se falaram onde está se passando. Então a gente ainda fica meio com essa desilusão. Onde está se passando? Na Coreia ou no Japão? Isso é um problema. O que, para você ter ideia, isso entra em completa contramão junto com a dublagem. O que, por exemplo, suponhamos de que a dublagem ocidental, ou seja, a dublagem que foi mostrada para nós com os nomes originais, seja verdadeira. Daí
Pros japoneses não faz sentido. Afinal, o nome dos personagens, para eles, estão em japonês. Então, qual que é o sentido? O nome está em japonês, eles falam japonês, mas está se passando na Coreia? O que, por outro lado, se a dublagem original, entre aspas, for a japonesa, para nós não vai fazer sentido. Por que eles estão tendo nomes japonês se passando na Coreia? Não faz sentido. Então fica essa questão ainda, não foi nos apresentado se vai ser na Coreia ou no Japão, a gente vai ter que esperar para saber como é que vai ser isso, mas eu realmente espero de coração que se passe na Coreia, porque, nossa, vocês não têm ideia do quanto a história vai mudar se passar no Japão. O que é óbvio que eu vou rapidamente explicar isso, então, novamente, isso vai ter spoiler, se não quiser ver, passa para esse minuto que aí você não vai precisar ver o spoiler, mas eu preciso contar. Pela forma que foi apresentada, o principal arco que vai envolver a primeira temporada é justamente o arco da Ilha Jeju. O que também foi basicamente isso dentro do manhwa, pouco antes de entrar no próximo arco, que também é muito bom. Só que a principal situação é, dentro do arco da Ilha Jeju, para recuperar a ilha e fechar a raid, eles juntaram dois países. Dois países fizeram uma aliança para conseguir vencer essa raid. O que foi a Coreia, com os caçadores coreanos, e o outro país, que é o Japão, com os caçadores japoneses. O que não vai fazer sentido se a história estivesse passando no Japão. Imagina, vai fazer aliança com o quê? Japão e Japão? Não faz sentido. O Sun Jin-woo não deveria fazer parte da Federação Japonesa, assim como todos os outros personagens ali. Afinal, tem uma rixa entre eles enquanto vai se passando o arco da Ilha Jeju. Existe também uma rivalidade entre Coreia e Japão. O Japão, inclusive, estava planejando tomar a Coreia depois dessa raid, porque eles estavam querendo diminuir as forças da Coreia, matando os caçadores de Rank S nessa raid. O que, tipo, você percebe que essa é a lore principal do arco, não vai fazer sentido algum se já estivesse passando no Japão. O Japão vai tentar conquistar quem? O Sun Jin-woo vai fazer parte do país que está tentando conquistar o outro, não faz sentido. Vai mudar muita coisa dentro da obra, vai mudar muita coisa na história se estivesse passando no Japão. Não faz sentido, simplesmente. Inclusive, mais pra frente, o próximo arco que se apresenta depois da Ilha Jeju é o arco onde aparecem os monarcas. Como eu disse, mais pra frente, justamente nesse arco dos monarcas, o primeiro lugar a ser atacado pelos monarcas é o Japão. É onde o Sun Jin-woo sai correndo da Coreia para ajudar todo mundo do Japão. O que não faz sentido se ele já estiver no Japão. Ele nem precisa se preocupar com isso, ele já vai estar lá. Simplesmente não vai fazer sentido se passar no Japão. Tanta coisa vai mudar na história que já não vai ser mais Solo Leveling. Então, tipo, isso é só uma preocupação. Eu espero que realmente se passe na Coreia, porque se passar no Japão vai ser realmente tão decepcionante quanto os nomes mudarem. E, em resumo, ficou bom? Ficou ótimo. Tipo, se eu tivesse 10, eu colocaria ali 9 ou 9,5. Ficou sensacional. E, novamente, eu bato na mesma tecla. Se por um acaso Solo Leveling continuar com esse nível de animação, seguir fielmente a história original, vai ser um dos melhores, se não o melhor anime do ano. E também é incontestavelmente o maior lançamento de 2024, pelo menos na questão dos animes. Como a maioria também já deve saber, Solo Leveling vai ter em torno ali de 23 episódios, contando tudo, o que vai ser dividido em parte 1 e parte 2 da primeira temporada. Com essas cenas extras e complementares que eles colocaram no primeiro episódio, acabou não adaptando tanto, então o primeiro episódio adaptou, entre aspas, poucos capítulos da obra. O próximo capítulo ainda vai finalizar a dungeon e muita coisa ainda vai acontecer, muita gente ainda vai de comes e bebes, então tem muita coisa, eles já deixaram um gancho muito bom pro segundo episódio, que é uma coisa que Solo Leveling sabe fazer, é deixar hype pro próximo episódio. Então, recomendo que vocês acompanhem. Dia 13 está saindo o segundo episódio. Eu tô esperando ansiosamente, porque sinceramente que eles tivessem lançado 2 episódios de uma vez, pelo menos, só para saciar a vontade dos fãs.
É isso, não foi um vídeo tão longo, foi mais uma questão de review para dar a todo mundo uma pequena informação, pelo menos que a maioria já deve saber sobre, mas quem ainda não viu precisava saber. Continue assistindo, Solo Leveling parece valer muito a pena esse anime, sabe? Parece valer muito a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia, tarde ou noite para você e até a próxima.